Eu venho meditando numa palavra e eu quero compartilhá-la com você hoje. Está lá no Salmo 92. O livro dos Salmos 92. Salmos 92. Salmos 92. É que eu não desisto De você. de você. Oh, aleluia. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar. Eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoie em meus ombros, não solte, nós vamos lutar. Mas em meio à batalha, ele apareceu e deitou do meu lado. Agitou o meu corpo, notou que eu estava muito machucado. Eu estava abatido, sangrando, com sede, com fome, com medo. E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava: não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza: ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou em meus olhos com tanto amor e me disse assim: é que eu não desisto de você. só pra te lembrar. Amém. Hino de gratidão a Deus. Salmo 92. Hino de gratidão a Deus. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende, e o indulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os ímpios que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. Versículo de número 12, preste bem atenção. O justo florescerá como a palmeira,
crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios da seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Glória a Deus. O salmista disse: pela manhã eu vou render graças ao Senhor. Pela manhã eu adoro meu Deus. Pela manhã eu glorifico o Senhor. E ao anoitecer eu contemplo a sua fidelidade. O que ele está dizendo? Dos primeiros minutos do meu dia, eu agradeço a Deus por ter vida. Eu glorifico ao meu Deus pela oportunidade que Ele me deu. E passa o dia inteiro. E chega a noite, eu vejo como Deus é fiel na minha vida. O título, ele é muito bem claro. É um hino de gratidão a Deus. É a pessoa reconhecer o como Deus é grande na vida dele. Você ouviu testemunhos de pessoas e talvez alguém diga: ah, como eu queria contar o meu testemunho. Persevera, que o seu testemunho já está batendo na porta. Persevera, não desista. Ele diz aqui: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia, durante as noites a tua fidelidade. Eu não sei quantos anos, quanto tempo faz que você já está na presença de Deus. Eu não sei em que ano foi a sua conversão. Eu não sei em que dia foi o seu batismo. Vale lembrar que domingo que vem teremos batismo. Vale a pena lembrar que domingo que vem teremos batismo nas águas. Eu não sei em que dia foi que você conheceu a Deus. Eu não sei se foi numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta, numa sexta, num sábado, no domingo. Tem até uma canção, tem um corinho, lá na igrejinha onde me converti, cantava um corinho: foi numa quarta que alguém me tocou, foi... Você não sabe não, né? Meu Deus do céu, estou ficando velho. Quem conhece? Quem sabe? Ah lá, a irmã lá me salvou lá atrás, lá. Só ela e eu sabe. A pastora sabe também. Você sabe, pastora? Vai lá, canta aí. Tá falando. Muito antigo. É muito antiga isso aí, né? Tenta aí. Foi numa segunda que Jesus tocou-me. Foi numa segunda. E aí vai falando os dias da semana. Só sei que foi a mão do Senhor. Aí era legal, eu lembrei agora. Meu Deus, faz tempo isso aí, hein? Que dia que foi que você se converteu? Então. Aí, Eu lembro que eu fui numa quarta. Eu lembro que eu fui na igreja num sábado. Eu fui na igreja num sábado. Tá, então você canta foi no sábado. Aí, esse corinho a gente cantava na igreja. E conforme o dia que Deus tocou a sua vida, você levantava e falava: eu! Sabe, um negócio bem legal. Lá na igreja, eu voltei lá atrás agora. Meu Deus. Ninguém sabe. Eu não sei qual foi o dia que Deus encontrou você. 12 anos faz hoje. Glória a Deus, igreja. Faz 12 anos que ela hoje está na presença de Deus. Que coisa linda. 12 anos. Eu não sei quantos anos você tem hoje na presença de Deus. Eu não sei aonde foi, como foi, que dia foi, como foi que Deus tocou o seu coração. Se foi através de um panfleto, de um jornal, de um versículo bíblico, daqueles folhetinhos que a gente sempre recebeu em algum lugar, no estacionamento, num shopping, na porta de um hospital. Só que o salmista, pela televisão, é verdade? Só que o salmista está dizendo o seguinte: a tua misericórdia é grande, a sua fidelidade é grande. E de lá para cá, como é que tem sido a sua vida? Como foi que Deus te encontrou? Como foi que Deus se apresentou a você? E aí quando você para entender isso,
Escute, você vai vendo que desde aquele dia lá, que só você e Deus sabe, desde aquele dia até hoje, Ele nunca faltou com você. Você pode glorificar Deus por isso? Você consegue entender isso? Aquele dia lá, aquele dia, não se sabe aonde, só você e Deus sabe. Qual foi o dia que aquela palavra entrou no seu coração assim, pá, e mudou tudo. Meu Deus. E você foi para casa com a cabeça assim, sabe, pensando na palavra que aquele obreiro, que aquele pastor, que aquele bispo, que aquela mensagem que você recebeu, ela foi tão impactante na sua vida. E de lá para cá, a sua vida, ela vem num crescimento. Eu vou te mostrar já, está na palavra. Ele diz, pela manhã eu vou render graças ao Senhor. E à noite eu vou contemplar as suas misericórdias, o quanto o Senhor é fiel, a sua fidelidade, está escrito. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. O que ele está dizendo? Que os dias dele não eram dias fáceis, mas quando ele chegava de noite, ele podia ver que ele venceu mais um dia. E ele só venceu porque Deus era fiel. Ele só venceu porque Deus era com ele. Meu Deus, gente, que coisa tremenda, maravilhosa, aleluia! Diga glória a Deus, igreja. Ele diz assim, ó, versículo 4: pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Quer dizer, o Senhor alegrou meu coração de tal maneira com o que o Senhor vem fazendo na minha vida, as tuas obras. Você não consegue saber o resultado de uma oração que você está fazendo a Deus. Você não consegue contemplar e imaginar. Você sonha, você pede, você deseja, mas você não sabe o que Deus vai fazer. Nada, já se passaram 1 ano, 2, 10, 20, 30, tantos anos. E você só sabe de uma coisa. Você sabe que Deus não falha. Você sabe que Deus não erra. Você sabe que Deus não chega atrasado nos seus compromissos. E ele diz aqui, teus pensamentos, que profundos. O inepto ou ímpio não compreende. O estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, não obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Ele está dizendo o seguinte: eu não me preocupo se o ímpio, ele também floresce. Eu não me preocupo com aquele que se levanta contra o servo de Deus, porque eu sei que ele será destruído. Você sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, essa luta não é minha, essa batalha não é minha, essa guerra não é minha. Porque se é Deus que permite o ímpio também florescer, é Deus que faz justiça na nossa vida. Para você que hoje está chegando aqui, quem sabe dizendo, meu Deus, até quando eu vou passar por isso? Quem sabe você, por esses dias você falou isso, essa semana você disse isso. Meu Deus, quanta luta, que prova, que dificuldade. Como é que eu vou vencer isso? De que maneira que eu vou fazer assim? E Deus está dizendo o seguinte: não se preocupa com isso não, porque o ímpio ele floresce, mas ele perece.
Você já viu muitas pessoas bater a mão no peito e falar: eu vou fazer, pode deixar que eu vou lá, e eu vou mostrar com quantos paus se faz uma canoa, hein? Eu vou lá, eu vou mostrar. Nada. Ninguém consegue fugir dos olhos de Deus. Ninguém. Ninguém, gente. Ninguém. Cá para nós, Deus em particular, Ele já falou muito sério com você. Eu tenho certeza, como Deus vive, que Deus já te chamou em particular, em secreto, e falou com você. Deus, Ele já falou com você. Deus, Ele já falou o seu coração. Deus, Ele já te alertou, Deus já te mostrou, Deus já puxou a orelha, Deus já te repreendeu no particular. Duvido que não, duvido que não, duvido que não, duvido, porque Deus, Ele fala com todos, e você sabe exatamente como foi que Deus falou com você. Agora olha isso aqui, olha essa palavra, versículo de número 11, os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. Você consegue entender isso aqui? Você consegue entender que ele recebe com alegria em saber que tem pessoas tramando contra ele? Se você descobrir hoje que alguém falou mal de você, você já fica revoltado. Se você hoje souber que alguém armou alguma arapuca para você, se você hoje descobrir que alguém tentou fazer o mal contra você, você logo já se revolta, porque esse é o lado homem, carnal. Só que o salmista diz o seguinte: eu me alegro em saber que tem inimigo me espreitando, que tem inimigo me tocaiando, que tem inimigo tentando mal contra mim. Aí é o que ele fala aqui agora: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Deixa eu te falar uma coisa. O cedro do Líbano são árvores que elas nascem nas montanhas. Nas mais altas montanhas, ali está o cedro do Líbano. O cedro do Líbano, ele no seu primeiro ano, você olha para o cedro e você vê apenas um ramo para fora, uma pontinha para fora. Você olha, um ano, só tem uma pontinha. E você volta 1 ano e meio e parece que nada mudou, pouca coisa ela cresceu. 2 anos depois, você volta, ela parece que nada mudou. 2 anos e meio, você volta para ver o cedro do Líbano e ela continua ainda minúscula. 3 anos, você volta no mesmo ramo que você viu lá, o cedro do Líbano, e ela está no máximo com 5 centímetros, porém as suas raízes já cresceram mais de 1,5 metro para a terra. Já cresceram mais de 1,5 metro para a terra. Por que ele está dizendo que os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano? É porque Deus primeiro, Ele vai te dar estrutura para você poder suportar a caminhada. Deus, Ele vai te dar raiz. Deus, Ele vai te dar raiz. Deus vai te dar estrutura. Você já conheceu gente assim com os olhos dos homens, você vai me entender, poderosas. Pessoas poderosas. Pessoas assim que você olhou e você falou, nossa,
pessoas cheias de autoridade, cheia de poder, uma palavra pesada, mas com uma raiz fraca, frágil. O cedro do Líbano, quem olha para ele e fala, isso aí, você não vai dar em nada. E enquanto só tem uma pontinha para fora, a sua raiz está descendo. No seu quarto ano, depois de 4 anos, ele chega a dar 20 centímetros. Porém, a sua raiz, ela está numa imensidão, algo tão grande, que essas árvores, elas chegam de 30 até 50 metros de altura. Eu até separei algumas imagens, mandei para a produção, porque eu venho meditando nessa palavra. Isso é o cedro do Líbano. Tem outras imagens. Árvores fortes, árvores grandes, de muitos galhos, de muita folhagem. Não tem vento que derruba uma árvore dessa. Sabe por quê? Porque ela tem raiz. Quem olha para você fala assim, quem ela? Não vai dar em nada. Ele ali não vai dar em nada. Isso aí é fogo de palha. Olha aí, ó. Olha quanto tempo ele está na igreja. Olha quanto tempo ela está na igreja. Deus está te dando raiz. Deus está fazendo você ser uma pessoa forte. Pode glorificar. Está aqui, ó. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. 1 ano, 2 anos, 3 anos, e parece que nada aconteceu. É assim que as pessoas olham para a sua vida. Cadê o seu Deus? Você não está na igreja? Cadê seu pastor? Cadê o seu bispo? Cadê a igreja? Cadê os irmãos? Cadê a irmandade? Cadê isso? Cadê aquilo? Cadê a sua fé? Deus está, olha lá, para fora, só tem um raminho assim, ó, 5 centímetros, mas dá uma olhadinha na estrutura da raiz. Isso é você, meu irmão, isso é você. A palavra de Deus está dizendo que os justos florescerá como a palmeira e crescerá. Levanta sua mão direita, diga, eu vou crescer como o cedro do Líbano. Amém. Raiz é gente que não se entrega fácil. Você vê na beira das praias, na beira de rios, na beira assim de as palmeiras, vem aquele vento tão forte, a palmeira enverga, daqui a pouco ela volta de novo para o lugar. Não é por acaso que a Bíblia está falando da palmeira e do cedro. Quantas vezes você já não envergou na vida? Quantas vezes você já não foi, e aquele vento, o que é o vento? Vento é o problema, a dificuldade, é a dor, a doença, o problema, é a luta, a perseguição, é tudo isso. Não quebrou por quê? Porque não foi arrancada do chão? Porque você tem raiz. Você tem estrutura. Você já viu pessoas desistir por tão pouco? E você fala, meu Deus, eu não acredito que aquela pessoa ela desistiu. Eu não acredito que ele desistiu. Eu não acredito que ele permitiu isso. É porque ele não tinha raiz. A parábola do semeador que saiu a semear a sua semente, a Bíblia diz que uma parte da semente caiu sobre a terra, outra parte sobre a rocha, outra parte entre os espinhos, e a outra caiu em boa terra. Aqui caiu sobre a terra, veio as aves do céu e comeram. Aqui caiu entre os espinhos, até tinha terra boa para nascer, mas os espinhos sufocaram. E aqui caiu sobre rocha, ela não tinha raiz. Então o sol veio e a queimou.
Você tem que ter raiz na sua vida. Não se preocupe com o crescimento. Não se preocupe, eu quero crescer, eu quero arrebentar, Calma. Deus primeiro, Ele vai te dar estrutura. Estrutura. A pessoa às vezes não consegue lidar com um, como é que vai lidar com 10? A pessoa não está conseguindo administrar um problema, quanto mais 3, 4, 5 problemas. Então hoje, Deus está esclarecendo para você algumas coisas. Não é que está demorando, não, é que Ele está te dando estrutura. Aqui tem mulheres, esposas, senhoras, que já poderia ter jogado tudo para o alto pelos problemas que já enfrentou, mas não fez. Por quê? Porque Deus deu raiz. E quando você para, e olhando para o texto, você começa a entender, meu Deus, eu achei que a coisa seria assim rápido, eu achei que a coisa seria assim, uma explosão, e a coisa vem assim paulatinamente, a coisa vem devagarzinho, é um crescimento demorado, mas é constante. É um crescimento que parece que demora, mas é sempre. No período de 3 anos, ela não está crescendo para cima, ela está crescendo para baixo. Conversa com o engenheiro, talvez até que tenha aqui algum engenheiro, algum construtor civil. Pergunta para ele o que é mais importante numa obra, se é as paredes bonitas, um piso de porcelanato, ou se é a estrutura que é colocada antes. Você vê que no Japão tem prédios gigantes, com estruturas, com prédios que tem até molas. Sabe para quê? Os terremotos. Porque para aquelas regiões, as placas tectônicas, elas se movem. Você vê que no Brasil, o Brasil é um país que não tem terremoto. Em João Câmara, uma cidade do Rio Grande do Norte, lá existe pequenos tremores. Rio Grande do Norte, João Câmara. É até conhecida a cidade justamente por isso. Porque você sabe que quando as placas tectônicas elas se movem, é onde acontecem os terremotos. Converse com o engenheiro, converse com o construtor e pergunta para ele o que é mais importante. Nós estamos aqui fazendo aqui uma estrutura que teve uma renovação para renovar o alvará, para renovar aqui a licença para a igreja poder estar aberta. Nós estamos, graças a Deus, trabalhando, fazendo conforme o corpo de bombeiro nos pediu. Mudamos os hidrantes, que você lembra que era uma roda na parede com a mangueira pendurada, agora está embutido. E aqui atrás agora a caixa do hidrante é uma caixa de 5.000 litros, que agora ela vai ficar na parte de cima. E aí quem está fazendo o projeto falou: Bispo, tem que comprar essa ferragem aqui, tem que comprar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí quando chegou a ferragem aqui atrás esses dias, eu falei: meu Deus, a gente não é uma caixa d'água, vai construir o quê? Um prédio? 4 sapatas de quase 1 metro por 1 metro. Ferro, concreto. Eu falei: meu Deus do céu, imagina se fosse para construir uma igreja dessa aqui agora. Um buraco para baixo, ferro, cimento, não sei o quê. Eu falei: isso é só para colocar uma caixa d'água de 5.000 litros na parte de cima. Por que tudo isso? Porque tem que ter estrutura.
Deus está te dando estrutura. Se de repente você orou e não chegou ainda, continue orando, Deus está te dando estrutura. Deus está te dando estrutura. Eu me lembro, e você tem lembrança, quem aqui construiu a própria casa? Aí, ó. Quem construiu a própria casa, talvez agora por algum momento também lembrou do primeiro dia que você pegou aquela cavadeira assim, ó, para tirar e abrir aquele buraco para colocar uma coluna, é ou não é? Para fazer uma sapata. O pedreiro falou, tantos sacos de cimento. Assim é a nossa vida, gente. Assim é a nossa vida. E outra, hein? Tem que ter quem assina o projeto, o responsável pelo projeto, tem que ter tudo direitinho. Você sabe quem é responsável pelo projeto da sua vida? É Deus. Você acha que Ele vai fazer uma obra qualquer? Hein? Você acha que Ele vai fazer uma obra qualquer na sua vida? Se os homens exigem da igreja, dos prédios, e exigem dos estabelecimentos que funcionam com muitas pessoas, rigorosamente, tudo do jeitinho que está ali, não pode virar um parafuso para cá, porque senão tem que mudar todo o projeto. Você imagina o projeto que Deus tem na sua vida. É que nós, os homens, somos ansiosos. Somos, às vezes, por favor me entenda, precipitados, agoniados. A gente quer para ontem, tem que ser para agora. E não é assim. Para encerrar, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Eu quero que você guarde isso aqui no seu coração. Quando um dia alguém falar, quando um dia alguma coisa acontecer, você vai se lembrar dessa palavra. Deus falou para mim que eu vou crescer como o cedro do Líbano. Coloca de novo aquela imagem lá. Gostei daquela imagem lá. Eu gostei daquela imagem lá do ramo bem pequenininho da raiz. Está escrito ali que é ali, cedro do Líbano? Cadê? Aí, ó, cedro do Líbano. Eu gostei dessa imagem. Eu gostei dessa imagem aí. Essa aí, dá uma olhadinha no raminho que tem para cima. E olha o tamanho dessa raiz. 5 centímetros ela cresce em 3 anos. Mas 1,5 metro cresce a raiz para baixo. Aí olha o que ele diz aqui, ó. Plantados, versículo 13, ó, para encerrar. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. O que é o átrio? Quem sabe o que é átrio? Altar e átrio. O que ele está dizendo? Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios. Vai florescer na igreja, vai florescer na casa de Deus. Você vai florescer na igreja, na presença de Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Glória a Deus, igreja. Se coloque de pé. Vamos crescer como o cedro do Líbano.